Múltiplas inteligências na aviação. Este é o nosso bate-papo de hoje, promovido pelo Instituto Didática e Professor Calazan. Aquilo que não se ensina nem nas escolas de aviação, nem nas universidades, mas é essencial para a sua carreira de sucesso. Esse assunto ele é longo, mas profundo. Nós vamos aqui apenas fazer uma chamada e nós vamos promover também um curso curto, onde nós vamos disponibilizar na internet para que você tenha uma noção do que é o que são as inteligências e como elas são aplicadas dentro da aviação. Mas no nosso curso de técnicas de ensino, nós temos mais de 30 aulas sobre o assunto e você vai ficar impressionado. E eu gostaria de saber por que estas habilidades, essas competências não são totalmente desenvolvidas como a atividade de aviação requer. Uma vez foi feita a seguinte pergunta, eu acompanhei na mídia em geral, nos canais, aí, uma discussão muito importante. A atividade aérea, seja piloto, controlador de tráfego aéreo, mecânico, engenheiro, DOV, despachante operacional de voo, comissário, é da área de exatas ou da área de humanas? Olha só que pergunta interessante, e eu vi ali muitas discussões e alguns argumentos não valem mais, porque olha só que interessante. Atividade aérea, navegação aérea. Eu fui piloto, fui controlador de tráfego aéreo e fui professor de navegação aérea. Navegação aérea você estuda matemática, álgebra, geometria. Então eu poderia dizer que atividade aérea é da área de exatas? Por outro lado, eu também sou jurista, sou formado em Direito, especialista em Direito Aeronáutico e fui professor de regulamentos de tráfego aéreo para pilotos e para controladores de tráfego aéreo. Normas, direito, regulamento é da área de humanas? Então, um profissional da atividade aérea é da área de humanas. Essa concepção não é mais válida e eu explico isso detalhadamente no nosso curso de múltiplas inteligências e eu explico isso de uma forma incrível diante da mais moderna didática. Na realidade, eu não poderia dizer assim, o que nós poderíamos afirmar é que eu tenho que levar em consideração quais são as habilidades, as competências e as capacidades, né? Esses nomes são muito usados pelos especialistas desta área. Então, qual é a capacidade? Então, o piloto, pelo que nós vimos, essa concepção da área de exatas humanas ou qualquer outra que seja, não vale mais. Eu preciso saber quais são as habilidades que ele precisa ter para que ele possa desenvolver a atividade aérea. Então, um piloto, ele precisa saber matemática, ele precisa saber ciências, ele precisa saber interpretar um texto, precisa estudar hermenêutica, porque essas atividades, essas ciências vão fazer com que ele bem desenvolva a sua atividade. E aqui eu trabalho de uma forma muito ampla de Howard Gardner. Este foi fenomenal. Em 83 ele fez um trabalho muito interessante em Harvard, onde ele, na verdade, um trabalho de doutorado, onde ele fala sobre as inteligências. Em princípio, ele falou sobre 7 inteligências, acreditando que durante o tempo, ao longo do tempo, outras seriam desenvolvidas. E o que aconteceu? Já tem 9, 10 e assim por diante. Então ele falou sobre essas inteligências, claro que eu não vou falar sobre todas elas aqui, mas essas inteligências, elas precisam ser desenvolvidas por todo e qualquer estudante. Elas precisam ser desenvolvidas por todo e qualquer profissional, porque, por exemplo, eu como professor de navegação aérea, e eu vi alunos com problemas, não em navegação aérea, mas eles não tinham inteligência lógico-matemática. De uma maneira ou outra, eles não estudaram matemática, não desenvolveram o raciocínio lógico-matemático e tinham problemas em aprender navegação. Claro, e eu como professor de navegação aérea não tinha que ensinar álgebra, geometria, às vezes trigonometria, não. O que eu precisava fazer é aplicar esses conceitos dentro da navegação.
E como muitos não tinham essa base, eles tinham problemas não na navegação em si. Claro, o resultado final a consequência era na navegação. Assim sendo, também muitos não tinham inteligência linguística, então tinham problemas em interpretar o direito, interpretar normas, interpretar regulamentos. Eles não desenvolveram a inteligência linguística, não aprenderam a ler, a interpretar. Estou dando 2 exemplos dentre os demais aqui. Então a inteligência linguística, né? Aí eu já remeto aí também a Benjamin Bloom, né? Benjamin Bloom, ele foi outro educador também americano, embora ele tenha desenvolvido uma tese muito importante sobre objetivos educacionais. No meu curso de técnicas de ensino, eu faço uma uma ampla e profunda análise dos objetivos educacionais. E Benjamin Bloom, ele fala uma coisa muito interessante, que desemboca na inteligência linguística. O que ele fala é o seguinte, que o domínio cognitivo, ele define ali 3 domínios, né, cognitivo, o psicomotor e o domínio afetivo. Então o domínio cognitivo, que é ligado ao conhecimento, tem várias fases. Então, por exemplo, um aluno, quando um jurista, no caso o aluno da área da atividade, né, da área da aviação, ele deve aprender um assunto de tal modo que inclua todos os seus subníveis. O que acontece na aviação é que normalmente os alunos, controladores, principalmente pilotos, aprendem a matéria de regulamento apenas na forma do conhecimento, ou seja, decoram. Tanto é que o exame de avaliação normalmente é baseado em uma pergunta e 4 alternativas. Dificilmente pilotos, controladores alcançam essas outras fases. Assim sendo, eles não desenvolvem a inteligência linguística. E aí eu sou jurista e faço muita defesa de infração de tráfego aéreo cometida por pilotos e controladores. E nós vemos que muitos pilotos e controladores cometem certas infrações não por desconhecimento, né, uma forma dolosa, mas sim por não terem aprendido hermenêutica, por exemplo, não consegue contextualizar sua conduta dentro dos regulamentos, não consegue interpretar, pois tiveram um estudo, o processo de ensino e aprendizagem no plano da decoreba. E por não passar para os outros níveis, acaba complicando isso aí. Então, hermenêutica é um dos exemplos que eu dou. Mais importante do que saber sobre as inteligências é saber como desenvolvê-las. E para isso nós precisamos estudar os objetivos educacionais. Inclusive no nosso curso de técnicas didáticas nós trabalhamos de uma forma mais ampla e profunda. Técnicas didáticas. Eu não posso acreditar que um aluno da área da atividade aérea possa aprender com uma única técnica que é a mais utilizada, a aula expositiva, onde o professor fica ali falando, e o aluno passivamente absorvendo não conhecimento, mas absorvendo informações. E outras, né, técnicas da arguição, quais técnicas eu vou utilizar para que o aluno possa aprender ativamente. A avaliação, eu não posso acreditar que o aluno venha aprender apenas fazendo uma prova, onde os seus conhecimentos são medidos, avaliados através de múltiplas escolhas. Esta não é a mais adequada. E assim por diante, ok? E aqui eu vou citar naturalista, que eu conheço um acidente aéreo em que o piloto instrutor se envolveu em um acidente, morrendo ele e o piloto aluno, porque ele não soube interpretar as mudanças climáticas que estavam à frente do seu voo. Então, a nebulosidade foi mudando, a pressão do ar foi mudando, a densidade, temperatura, e ele não conseguiu conectar, relacionar essas informações e prever que à sua frente, depois de horas de voo, as condições climáticas estariam adversas para o seu tipo de voo visual. E nós entendemos que ele não conseguiu avaliar, não conseguiu compreender. E repito, o processo ensino-aprendizagem através da decoreba não vai permitir que um aluno consiga fazer essa extrapolação, seja piloto privado ou piloto
comercial. Então, a inteligência naturalística, eu garanto que, do jeito que é ensinado, pela inteligência pedagógica aplicada à aviação, não é desenvolvida. A inteligência pessoal, como é interessante, a inteligência interpessoal e intrapessoal. Interpessoal, né, é você e outra pessoa. Intrapessoal é você com você mesmo. E nós temos visto que em muito acidente aéreo, o piloto, ou às vezes o controlador, ou outro profissional, não consegue controlar-se, ou não consegue interagir. O piloto às vezes não interage bem com o controlador, o piloto não interage bem com os passageiros, resultando em grande número de morte. Então nós vemos que a inteligência pessoal também não é desenvolvida. Temos muitas coisas a serem faladas. Aqui é apenas uma apresentação. Em breve faremos um curso resumido e mais à frente um curso completo, já está pronto, com mais de 30 aulas. Convido você a fazer contato e adquirir essas informações. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.